Fala galera, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje eu queria trazer uma palavra rapidinha com vocês. Se ficar um barulho de fundo é porque meu namorado tá tocando na sala, eu tô na casa dele. Então pode ser que às vezes vocês ouçam um barulho de violão. Mas o que eu quero trazer pra vocês tá em Colossenses 3. E a gente vai ler um pouquinho e daqui a pouco a gente conversa sobre. Amém? Então vamos lá. A palavra de Deus diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas dessa terra, pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo, em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando a sua vida ainda fazia parte deste mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. E essa frase eu quero que vocês repitam comigo. Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. E o título, depois a gente vai ler mais um pouco, mas o título que tá aqui na minha Bíblia é Instruções para a Nova Vida. E eu queria usar um exemplo, antes de eu falar o que eu quero falar, eu queria usar um exemplo com vocês. Que é o exemplo de uma pessoa que passa por uma cirurgia de redução de estômago. Ela passa por uma cirurgia, por um procedimento e ela reduz o estômago dela. Ela não simplesmente sai da sala de cirurgia e vive a vida dela normal, como se nada tivesse acontecido. Porque o que acontece? Ela compreende que ela fez uma redução de estômago, mas o cérebro dela não. Então, o cérebro dela não vai... o cérebro dela vai agir como se ela comesse a mesma quantidade e que ela sempre foi acostumada a comer. E aí, o procedimento que ela fez, o dinheiro que ela gastou, todo o tempo, todo o risco, não vai valer de nada. Porque ela vai comer a mesma quantidade, vai voltar para o mesmo peso e não vai adiantar nada. Então, quando uma pessoa passa por esse procedimento, ela passa por uma reeducação alimentar, por um acompanhamento psicológico, para que o cérebro dela entenda que o estômago dela não precisa mais comer a quantidade que ele comia antes. Ele vai comer menos e o estômago vai se sentir satisfeito da mesma forma, porque o estômago dela é reduzido. É assim a nossa vida com Cristo. A partir do momento que a gente morre para o mundo, nasce para Deus, conhece Jesus, tem um relacionamento com Ele, a gente não pode praticar as coisas que a gente pratica antes, porque não faz mais parte da nossa natureza. A gente não vive mais aquilo não nos representa mais. Então, aqui eu acho muito interessante, porque o primeiro passo não vem de Jesus, quer dizer, veio de Jesus, porque Jesus morreu na cruz por nossos pecados. Mas, vamos lá, o segundo passo vem da gente. A gente tem que decidir se a gente quer viver para Cristo ou não. E se a gente quer viver para Cristo, a gente tem que viver de acordo com o que Cristo tem para nossa vida. De acordo com, não digo com as regras, mas com os parâmetros de Cristo. E onde que a gente vai achar os parâmetros de Cristo? Na palavra de Deus. Então, não tem como você viver para Cristo, viver com Cristo, viver para Deus, viver com Deus, se você não lê a Bíblia, se você não conhece, se você não conhece o seu Criador. Aqui a palavra diz: revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. O que mais você observar, o que você mais lê, é aquilo que você vai se tornar semelhante, porque é aquilo que você está se alimentando, vamos dizer assim. Então não tem como você viver de acordo com a Bíblia se você não lê a Bíblia. E aqui ele fala assim: pois vocês se despiram da sua antiga natureza, ou seja, isso não faz mais parte de vocês. Então, meu Deus, por que a gente vem pra Jesus, a gente aceita Jesus e a gente continua nas práticas das coisas que a gente fazia antes?
Porque a gente não compreende que a partir do momento que você aceita Jesus, a sua natureza é outra. Não é mais aquilo que você vivia antes, a sua vida é nova. Aqui são instruções para a vida nova. Então não tem como você vir para Jesus e continuar vivendo da mesma forma que você vivia antes. Você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa. Hoje você é chamado de filho e filha de Deus. E você só pode ter nova vida, ter atitudes diferentes se você tem exemplos de atitudes diferentes. Por isso é importante que a gente leia a Bíblia. E aí ele diz mais, que eu achei muito interessante. Ele fala sobre o que a gente tem que viver, o que a gente tem que se espelhar, o que Cristo disse. No versículo 2 diz assim: visto que Deus os escolheu para ser seu povo amado e santo, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam agradecidos sempre. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Ou seja, o que antes era maldade, era maledicência, o que antes era paixões sensuais, é substituído por coisas do reino. E só tem como a gente saber isso, ter as instruções para ter uma vida nova e não voltar aos velhos hábitos, lendo a Bíblia e conhecendo os parâmetros de Cristo para as atitudes. A Bíblia é um livro assim, ele é um manual de vida completo. Todas as situações que você passa e vai passar na sua vida ou já passou, tá escrito aqui o que você deve fazer e o que você não deve. Teve um culto esse tempo atrás para os jovens da minha igreja sobre relacionamento. E o pastor que estava ministrando, ele falou uma coisa muito interessante. Nem sempre a Bíblia fala de assuntos específicos que você vai viver, vamos dizer assim. Mas ela tem parâmetros que você pode usar para todas as áreas da sua vida, não só para a área que ela está exemplificando. Então, leia a Bíblia e ela se encaixa completamente em todas as áreas da sua vida. A gente tem mania de burlar a palavra, tipo, tá falando só disso, foi essa situação aqui. Mas os parâmetros usados nessa situação, para julgar essa situação, para julgar o que é certo fazer e o que é errado a fazer, você pode aplicar em todas as áreas da sua vida e você sabe disso. Então, use a Bíblia, sabe? Use e abuse da Bíblia. Aqui tem tudo para que você tenha uma vida em paz, uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida plena em Cristo. Cristo vive dentro de você. E, não adianta nada você vir pra Jesus e você tem situações que você não vai poder dizer que você é cristão. Que as pessoas vão ter que olhar e ver o reflexo de Cristo nas suas vidas. O que é ser cristão? É ser pequenos cristos, imitadores de Cristo. Então, não é você colocar uma religião nas costas e carregar, mas é você viver Jesus. Jesus não é uma religião, Jesus é uma pessoa. Então, para você conhecer uma pessoa, você tem que conversar com ela, ter intimidade com ela. Você só vai se parecer com Jesus se você ter vida com Jesus, se você ter um relacionamento com Cristo. Esses dias aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu tava voltando do curso e tava no ônibus eu e uma amiga minha, e tinha um senhor sentado na nossa frente, e a gente conversando, ele começou a conversar com a gente, eu desci num ponto que eu tinha que pegar outro ônibus, e ele desceu junto comigo. Por coincidência, a gente iria pegar o mesmo ônibus. E a gente entrou conversando, eu e ele virou pra mim e perguntou assim: você é cristã? Você é evangélica? Eu dei risada e falei: eu sou. Por quê? Perguntei pra ele: por quê? Como o senhor sabe? Ele falou assim: pelo seu jeito de falar, pela forma como você fala das coisas, pela forma que você dá exemplo das coisas. Então, assim, eu não precisei falar assim, eu não precisei usar uma carteirinha de que eu sou seguidora de Cristo, eu não precisei fazer nada, eu só precisei viver a forma que eu tenho lido na Bíblia. Eu só precisei colocar pra fora aquilo que o Senhor tem colocado dentro do meu coração, aquilo que eu tenho vivido com Cristo, com a pessoa de Jesus. Então, não é sobre muitas vezes você cuspir santidade ou você saber a Bíblia inteira, mas é você praticar a Bíblia. Não adianta nada você saber a Bíblia inteira e você não viver o que você sabe? É um desperdício de tempo, porque você sabe o que está escrito, mas você não vive. Em muitas situações a gente vai ter que viver, porque as pessoas vão olhar para nós e vão ver Cristo, vão ver o reflexo de Cristo. E isso é que importa. Isso vai mostrar a sua nova natureza.
Lógico que tem coisas que não são do dia pra noite, tem mudanças que são assim, lentas, devagar, mas, cara, a gente não é salvo, nós estamos sendo salvos. Nós estamos no processo da salvação, no processo de libertação, no processo de mudança, no processo de se parecer cada vez mais com Jesus. Só que não perca o seu tempo só memorizando versículos, não perca o seu tempo só indo no domingo na igreja, mas perca o seu tempo procurando ser parecido mais com Jesus, saber mais sobre a pessoa de Jesus. E as pessoas vão ver Cristo na sua vida. Não volte aos velhos hábitos, mas mostre que você realmente está vivendo uma nova vida em Cristo. E as pessoas... Não existe testemunho melhor do que o da nossa própria vida, dos dias vividos, das pessoas que acompanham quem você era, quem você é, as suas batalhas e vitórias diárias. O melhor testemunho é a sua vida. Não perca isso. Que Deus abençoe.